Salve, salve! Estamos iniciando aí. No YouTube não tá entrando, hein? Que será que tá rolando aqui? Chat desconectado, aguarde enquanto tentamos reconectar. Conectado com sucesso. E aí, bora? Bora para esse mover. Vamos lá, aguardando. 3, 2, 1. Vamos transmitir essa parada aí. Vamos orar a Deus, entregar este momento, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Que nós possamos aqui, através desse instrumento digital, de toda essa estrutura, que nós possamos levar a tua palavra, o teu reino, e assim poder atingir mais e mais corações, mais e mais pessoas, mais e mais famílias, mais e mais pessoas que se encontram necessitadas e precisando de algo, estão carentes de uma palavra, estão carentes de fazer coisas que podem direcionar, mover as suas vidas, né? Olha lá, que tá funcionando. Agora, a transmissão ao vivo não entrou. Transmitindo ao vivo. Ei, vamos ver. Não vai não? Não vai não. Não vai não. Ó, filhão. A vida é de cada um. O chamado é de Deus. Nossa, o cabelo tá feio. Não foi possível. Agora sim. Iniciando a transmissão ao vivo. Eita, rapaz, que situação, hein? Ó o cafezão nessa xícara linda, maravilhosa aqui, viu? Olha que beleza. Parece que o café tá flutuando. Olha o cabelo. Eu chego no cabeleireiro e fala: ih, rapaz, tá difícil de dar jeito nesse cabelo, hein? Tá difícil esconder essa falha, viu? A falha parece que cada vez ela aumenta. Aumenta mais. E estamos aí ao vivo, graças a Deus, mais uma semana. Estava aqui agora, não estava querendo entrar, falei: eita, rapaz, não vai entrar não? Aí foi só dar um F5, né? Muitas vezes a gente precisa dar um F5. Para quem não sabe, o F5 é a tecla de atualizar a página, o sistema. Então, às vezes a gente precisa dar um F5 nos equipamentos eletrônicos, nos digitais aí, site e nas planilhas e sistemas e coisas que a gente usa. E às vezes a gente precisa dar um F5 na nossa vida também, para que ela possa se renovar. Mas essa renovação, ela vem a partir de Jesus Cristo, a partir do Espírito Santo. Ai, ai, ai. Estamos aí iniciando mais uma semana, graças a Deus. Mais uma semana de vida, mais um dia de vida, mais uma... Eita, lá, olha lá. O áudio não tá saindo. Ei. Rapaz, mas tá tudo danado aqui, viu? Bom, vamos fazendo. E sei lá o que aconteceu agora. O áudio não tá saindo. Agora a imagem não tá saindo. E a gente não tem
A gente não tem essa... A gente não tem uma destreza, né, nessa parte. Vamos dar um F5 de novo. Vamos ver se vai. Tá, beleza. Fechou a transmissão. Bom, qualquer coisa eu jogo. Ah, ele abriu uma tela de transmissão. Nossa senhora, que beleza. Enfim, depois eu jogo do Instagram. E aí nós faz a festa aqui. Não vamos parar não, porque senão nós vai perder o foco aqui. E para quem tem problema de foco, nossa senhora, é uma coisa de louco. Você começa fazendo uma coisa, termina totalmente diferente, totalmente distorcido daquela realidade. O sistema quer burlar a gente, mas a gente não deixa o sistema burlar, né? Para quem é brabo, como eu e como você não é brabo? Você é brabo também. Eu tô ligado que você é brabo. É que tá escondido ainda. Você precisa dar um F5 aí para dar uma reiniciada. Vir à tona, falar assim: nossa, nem sabia que tinha isso dentro de mim. Nem sabia que eu carregava isso. Eu nem sabia que eu podia também fazer algo desse nível, desse jeito. Mas ao você se manter nessa... Sabe quando fica aqui, ó, aquela lupinha? É o estado que você se encontra. Você tá ali, ó, querendo fazer tudo do jeito melhor, com os detalhes, tudo certinho, com som, com a imagem perfeita, com o áudio perfeito, e fica ali, ó, tá ali, ó. Enquanto isso o tempo tá passando e a lupinha tá só correndo. E vai. E aí, na verdade, o que você precisa é só dar um F5 para atualizar esse sistema e você começar. Vai começar como? Começar do jeito que você tiver, como você tiver, com os recursos, com os equipamentos, o que você tiver na mão. Você não precisa ter um baita estúdio, câmera, e você só precisa ter o seu corpo, a sua mente ligada. Essa arma aqui, ó, que vai te direcionar, que vai te dar uma instrução aqui para que você possa criar o contexto e o seu link, a sua comunicação direto com Deus através do Espírito Santo. E é disso que nós vamos falar hoje, né? É gostoso quando a gente fala. É como hoje eu postei, né, falando da atividade física. Quando a gente começa é doloroso, né? Hoje eu fui começar, falei, nossa. Aí eu crio 300 coisas para começar a atividade. Aí eu fui começar, eu olhei e falei, putz, deixa eu arrumar aqui. Aí eu vou arrumar, aí vou limpar o chão, varrer o chão, porque eu não... É o detalhe, né? Mas aí que você quer ficar dando desculpinha ali. Aí fui limpar o chão, aí falei, não, mas você vai fazer, nem que for 10 minutos. Aí peguei os pezinhos, peguei a barra ali, que eu tenho uma barra suspensa, e aí dei o play no relógio. A hora que dá o play, aí dá aquela agonia, fala, nossa, agora você tem que fazer. E fui. Aí geralmente eu faço 2 séries. Eu ia fazer uma, aí eu geralmente faço 2, porque eu dou aquela engambelada no meu cérebro. Eu falo assim, não, vamos fazer só uma. Aí tá suave. Você já fez o sua atividade do dia. Aí eu falei, aí qual que é a engambelada? Eu faço uma, aí eu já falo, não, agora vamos fazer 2, né? Já fez uma. Aí, então vou fazer 2, né? Tá bom, então aí você já estimulou, o corpo já tá preparado e tal. Aí fiz 3 séries, então deu 50 minutos. E aí eu falei, cara, só precisa começar, que aí você vai, no caminho você vai movendo, vai adaptando, vai melhorando, vai fazendo, e assim por diante. E aí estamos aqui nessa manhã falando de atividade física,
de Espírito Santo, de N coisas, né? Muitas coisas boas. Não N coisas, mas muitas coisas boas. E uma coisa que eu venho dizer aqui, né, nessa introdução, que são os ensinamentos e o jeito que nós nos comunicamos com as pessoas. Eu já falei sobre isso, mas vamos falar novamente. Porque cada vez que nós falamos, nós reforçamos e aprendemos, né? Então, referente, né, ao ensino, a ensinar os nossos filhos, a ensinar o nosso próximo, a contribuir com a vida dele, para que ele possa viver experiências novas, para que ele possa aplicar na vida dele, né? E aí, esse fim de semana, as crianças querendo uma vida de liberdade, né? Não libertinagem, mas de liberdade. E essa vida de liberdade, o que vai determinar, né, na vida delas, no caminho, se a gente não for podando as pontas, né, e mostrando para elas, para que os ramos delas vão se fortalecendo nesse caminho. As plantas a gente tem que ir podando as pontas ou podando, fazendo podas nela, para que elas se fortaleçam e cresçam mais vigorosas. E nas crianças, nos nossos filhos, nós temos que fazer isso também. E até mesmo nos adultos, nas mudas, né, nas plantas que estão adultas, nós também precisamos fazer podas para que elas permaneçam, né, para que elas continuem produzindo, dando frutos e sendo viáveis, sendo proveitosas. E aí são duas situações onde eu estava ontem, né, as nossas filhas que estão querendo a independência. Não, eu não dependo mais de você. Deixa eu pôr mais pra cá essa câmera que tá... Aí eu tô torto, que a outra não tá funcionando direito, né? E aí eu falei assim, aí minha esposa veio falar comigo, porque tá difícil, que elas querem a liberdade, e você precisa ajudar, mas ser mais incisivo. E a nossa esposa, eu falo assim, a gente tem que ter paciência com as situações, com as pessoas, com a nossa esposa, com o nosso marido, principalmente, né, para que nós possamos manter a nossa família, para que nós possamos melhorar como família, como pessoa, para que nós possamos construir uma fortaleza maior a cada dia. E aí ela veio, né, colocar essa pressão em mim e falar: você precisa me ajudar. E aí eu todo conturbado, nossa senhora, meu Deus. Aí eu parei assim por um minuto, falei: Senhor, quando a gente vive na fé, quando a gente vive no Espírito, não vou dizer todas as vezes, e isso é no caminho que a gente vai melhorando, aperfeiçoando, mas a gente sempre tende a se mover baseado na fé e na palavra que Deus nos dá. E aí eu coloquei assim, eu falei, parei um momento, falei: Senhor, me instrua, por favor. Eu não estou conseguindo ter condição de conduzir essa situação. Então, por alguns segundos, não deu um minuto, eu parei, orei a Deus, e aí eu voltei, e aí eu iniciei aquela situação ali, aquele controle daquela situação. Então eu chamei as crianças, fui lá, chamei elas, falei para elas, não falei com a calma, mas falei com um pouco de, né, uma voz mais incisiva, para eu me posicionar e falar assim: quem manda aqui sou eu. E aí eu fui e falei para elas, eu falei o seguinte: não quero que vocês fiquem na casa de ninguém, porque aí entra aquela questão, as crianças estão na casa de alguém e a gente não sabe o que está acontecendo, se alguém está
fazendo algo de errado, né? Como a gente não vê, a gente pode imaginar o que a gente quiser. E as crianças, na inocência delas, elas acabam omitindo as informações por interesses, às vezes por conta de um doce, às vezes por conta de uma ameaça, de uma promessa que foi feita, porque na intenção da pessoa ela pode estar bem intencionada ou mal intencionada, e aí nisso ela acaba criando uma cena, né, um cenário, uma circunstância ali que vai induzir a criança a omitir aquela informação para os pais. E nós sempre trabalhamos com elas na questão assim: vocês precisam nos contar tudo, porém é aquilo, nós somos seres humanos e nossa humanidade, a gente acaba omitindo as informações quando nós não estamos ainda fundamentados, baseados no Espírito Santo, nos exemplos de Jesus Cristo. E aí eu falei para elas: vocês vão ficar aqui na frente. Mas eu não quero, eu quero ir para tal lugar. Eu falei: vocês vão ficar aqui na frente, aonde o meu olho conseguir atingir vocês. Se o meu olho não enxergar vocês, vocês vão entrar e vai ficar de castigo. Aí ficaram aqui na frente e tal, querendo sair. Eu falei: vai entrar, vai ficar em casa. Aí beleza. Então ali a gente conduziu, e ali a gente ensinou, e ali a gente aprendeu com aquele exemplo, aquela prática, né? Nós fizemos ali, agimos, movimentamos, e aí nós aprendemos. E aí o Espírito Santo ele vem e mostra: você está seguindo por um caminho que é um caminho correto. Você está cuidando do que é seu. Você está cuidando da sua casa. E às vezes a gente vê as coisas degringolando no caminho, no decorrer do tempo, no passar dos anos. Os filhos crescem e acabam tomando rumos que não são os rumos que nós estávamos prevendo para eles. Que o diga os rumos que Deus já tinha escrito para eles, mas que por nós nos omitir, por nós omitirmos, né, no cuidado, no trato, no ensinamento, nós acabamos direcionando eles por caminhos que não são que não era para ser os caminhos deles. Então, nesses ensinamentos, eu fiquei olhando, eu falei assim: nós construímos um pouquinho na vida delas hoje, e nós construímos um pouquinho na nossa vida hoje. Esse é o ponto que eu venho falar da fé e do ensinamento para as crianças. E aí ontem eu conversando com uma pessoa, um tio, eu gosto de conversar com as pessoas, meu pai, meus tios, nós somos uma família ali, né, que sempre se encontra, unida e tal. E aí eu conversando com meu tio, aí a gente ali naquela dinâmica, e vai, isso, aquilo, e os hábitos saudáveis, hábitos ruins, não saudáveis. E ele falando da experiência dele, e eu olhando assim, e tendo paciência, porque a gente precisa ouvir o outro falar. A gente precisa ter paciência das coisas. E aí eu ouvindo ele falar, e fiquei isso, né, ali, eu falei: então, eu parei com esse tipo de coisa. Na verdade eu parei por um período, para eu entender o meu corpo, e aí eu fui mostrando para ele, porque eu estava, vamos dizer assim, eu estava me perdendo no caminho, e aí me perdendo no propósito que eu tinha com Deus, no propósito que Deus colocou para mim. Então eu falei assim: eu preciso dar um basta, mostrar para o meu corpo que ele não manda. Quem manda é a alma, e essa alma que está ligada com o Espírito. Então eu preciso dominar esse cara que está querendo parar com o que precisa, com as atividades físicas, parar com os vícios que estão dispersando e tirando ele do caminho. Então eu falei:
vamos parar por um período. E aí quando eu parei, né, no caso, aí eu comecei a me enxergar. E aí eu falei, em questão de uma semana, assim, eu falei, nossa, que diferença que faz na nossa vida as coisas. E eu já tinha escutado isso, né? E aí eu fui e mostrei para ele, eu falei, então, por que que eu... Aí ele perguntou, o que que te fez, né, dar um break, dar uma segurada? Eu falei, foi isso, isso e isso. E aí hoje, já após alguns dias avaliando, eu vejo que isso tudo acaba me tirando, me roubando o tempo da minha vida. Então eu preciso ter controle sobre isso, se eu quiser conviver com isso, com esse hábito. Então eu preciso ter controle do momento que eu vou, né, consumir, do momento que eu vou estar ali aproveitando, curtindo, que é algo social, algo que você vai ter um momento social, então você vai ter o contato com isso. E aí eu fiquei olhando e falei, então aquilo eu fui passando parte do meu ensinamento, e aí fui passando parte de outros ensinamentos, como o tempo de dormir e o tempo de acordar. Eu não consigo dormir no horário, então você precisa ter cuidado, entender o seu corpo, ver a questão do ciclo circadiano e N coisas. Ou seja, eu estava ensinando, eu estava servindo ali para uma pessoa que já era adulto, né? E mostrando para ele que é possível viver uma vida tranquila, sem estar se refugiando, sem estar se refugiando em vícios, em desculpas, em coisas, em alimentos, em circunstâncias, situações que vão suprir ali aquela necessidade, mas logo vão passar e logo nós vamos precisar de mais e mais estímulos. Assim, com os nossos filhos também, eles precisam, nos dias de hoje, eles precisam de estímulos a todo momento. Eles precisam daquela ansiedade das coisas acontecerem. E é sobre isso que eu vou falar hoje, referente ao Espírito Santo. Que aí eu venho refletindo e meditando bastante sobre isso e tentando entender nessa questão da comunicação de nós com Deus. E aí eu fiquei pensando, eu falei, por muito tempo, né, a gente fica tentando entender como que acontece essa comunicação, como que isso se dá, como que as coisas vão acontecendo, né, no caminho. E na nossa humanidade, na nossa humanez, criando uma palavra nova, na nossa humanez, a gente quer enxergar as coisas, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer fazer as coisas sem que... mas eu nem vi. Você fica nessa rotina turbulenta, nebulosa do dia a dia, coisas acontecendo, e notícia, e celular, e jornal, e informação, e aí como que você quer ouvir a voz de Deus se você não se despir, né? Não se despe, não se livra de todas essas amarras, de todas essas coisas, para que você realmente possa viver o extraordinário. E aí, a gente pensando, né? Eu fiquei olhando e refletindo, e aí estava escutando uma pregação onde falava, na verdade era um ensinamento falando sobre os dons do Espírito Santo. E ali eu comecei a olhar, e isso foi durante a corrida ontem, que eu estava correndo, quase morrendo. Nossa! Acho que eu não me alimentei direito no dia anterior, e aí eu fui correr, e aí, nossa, parecia que estava com 10 quilos em cada pé. E aí eu correndo e ouvindo aquela palavra,
E aí entendendo as coisas, e aí eu falei, então é assim que Deus se comunica conosco. Deus se comunica conosco através do Espírito. Espírito que cada um carrega. Antes de Jesus Cristo, Deus ele se revelava para as pessoas, para os profetas, para aqueles que iriam conduzir pessoas, o povo, gerações, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Quantos não viram e presenciaram, né, o Deus vivo através das manifestações? E hoje nós temos o Espírito. Essa foi uma condição que foi nos dada. O Espírito que pairava sobre a face das águas. O Espírito que veio em Jesus Cristo, lá no Rio Jordão, enquanto depois que ele havia sido batizado. O Espírito que se revelou para os discípulos e entrou neles. O Espírito que se revelou para todas as pessoas através dos discípulos. O Espírito Santo que se revela em nós a partir de nós nos despir para poder viver esse extraordinário. E aí eu fiquei refletindo isso, né? Eu falei, cara, que louco, tá? Então, não é uma voz, mas é uma mentalização. E aí eu comecei a puxar aqui no meu HD, aqui na minha Winchester, aqui na minha alma, as situações que já aconteceram e que eu intencionalmente estava ligado naquilo. Então, aonde eu estava seguindo por um caminho e de repente veio algo assim, falou, pode parar, pode voltar, vai por aqui. E é de arrepiar assim, porque é tão claro, é tão nítido essas situações. Como, por exemplo, um dia que eu estava num lugar junto com as minhas filhas, e aí é até difícil de falar porque eu nunca falei isso, e é algo que veio nítido para mim, e eu fiquei depois refletindo, e foi algo que trouxe um prejuízo grande. Eu paguei, a gente pagou quase que uns 5 mil reais para eu entender que eu não devo me mover, que eu não devo me mover pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu determino, mas eu preciso me mover pelo que Deus e o Espírito Santo determinam. E aí, certo dia, eu estava num lugar junto com as minhas filhas, e nós passamos num lugar, e aí eu fui tomar uma cerveja, né, nesse lugar, e as crianças brincando, né, e a gente ficou ali esperando a minha esposa estava fazendo um negócio, estava num lugar, a gente estava esperando ela, e aí a gente ficou ali, eu tomando uma cerveja, brincando com as crianças e tal, e conversando com elas, e fazendo origami, não sei o que, e vai e tal. Aí deu horário, falei, deu horário, vambora, pegamos as coisas, vambora. Entramos no carro e fomos comer alguma coisa, né? Elas não tinham comido ainda. Aí passamos numa rede de fast food deliciosa, eu acho fantástico essa rede de fast food, tal do MC. Aí pegamos lá alguma coisa, tal, e eu precisava postar um vídeo. E aí eu fiquei ali, enquanto elas comiam, né? Pegamos o lanche, elas comiam, e eu fiquei postando o vídeo. Aí tava ali postando o vídeo e tal, fazendo e dando erro e dando problema e tal. Nisso, a minha esposa mandou mensagem, falou, olha, eu vou dar um tempinho, eu vou precisar de mais tempo aqui. Salve, Luiz! Tamo junto, irmão. Aí ela falou assim, eu vou precisar de mais tempo aqui. Aí eu falei, beleza, né? O que isso fez? Falou, opa, você vai precisar de mais tempo, então eu tenho mais um tempinho livre, né? Só que no mesmo momento veio uma voz. Você tem um tempo livre, mas volte e já fique preparado.
para vocês irem embora. Ou seja, não é para voltar da onde você estava. Aí eu peguei, tava ali, aí eu olhei e falei, acho que dá para passar lá rapidinho, né? Aí eu saí com o carro, as crianças já tinham comido, saí com o carro, e aquela voz falando, não vai, não vai, não vai. E eu, tendencioso. Aí cheguei, olhei no GPS, tava o GPS ali ligado, eu olhei, aí eu falei, poxa, pelo meu GPS visual, o lugar é virando à esquerda. E para eu ir ao encontro da minha esposa, virando à direita, que era o GPS estava dando. Aí eu olhei e falei assim, putz, mas é rapidinho. Pô, ela falou que vai meia hora que eu passo lá. E aí, beleza. Aí, o que eu fiz? Parecia que o carro ia dividir no meio ali, da indecisão que eu tava. A voz falando, vai para a direita, vai pro destino que você tem que ir. E eu querendo ir para o outro lugar. Aí acabei indo, seguindo a minha intuição, aquilo que eu estava carregando dentro de mim. Fui lá, parei o carro, tudo tal. Para uma ligação aqui. Comprei uma água para as crianças, um negócio, um chocolate, e fui lá e comprei mais uma cerveja. Que essa era a minha vontade, de tomar uma cerveja. E aí, a hora que eu fui sair com o carro, eu bati o carro, bati a traseira, fui dar ré, bati o carro. As minhas filhas zoaram, bateu o carro, nossa, a mamãe vai ficar brava e tal. Aí beleza. Enfim, eu gastei R$5.000 com seguro e tudo mais, aluguel de carro e tal, para entender que eu não devo ouvir a minha voz, mas que eu devo ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo que se move dentro de mim e a voz de Deus que se manifestava ali naquele momento falando, vai para o lugar. E ali eu olhei e falei, mas como você é burro, cara. Você quer seguir pela sua intuição, pelo que você acha, sendo que já estava determinado. E aí depois eu fiquei olhando, e aí ontem, ao ouvir essa questão da voz que move dentro de nós, eu fiquei olhando e falei, vários momentos já aconteceu isso. E alguns momentos que eu quis seguir por mim, eu acabei me colocando em risco ou sendo prejudicado por isso. E como eu já contei, né, essa história de quando a minha filha passou por um problema, por uma picada de formiga, que eu estava seguindo por um caminho e essa voz me direcionou por outro caminho. Ou seja, Deus estava me direcionando, estava mostrando, vai para cá, agora para aqui, agora aqui, agora vai vir uma pessoa e vai te mostrar o caminho. E aí uma pessoa incerta, totalmente aleatória, chegou e falou assim, se fosse o meu filho, eu levaria no hospital urgente, porque isso não é caso de antialérgico, isso é caso de hospital. E eu nem sabia o que era essa questão. E ali, quando chega no hospital, o médico pega e dá 3 adrenalina, 2 antialérgicos na veia para que ela pudesse reestabelecer e não morrer sufocada. E tudo isso foi porque eu ouvi a voz de Deus. Ou seja, eu estava conectado com Deus realmente. E aí eu só deixei fluir. Então, quando nós entendemos o real significado de Jesus Cristo e o Espírito Santo que se move dentro de nós, a nossa vida ela já não segue pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E aí, só dando continuidade aqui, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde diz aqui, né? Que Paulo e Silas, né? E ele chegou, versículo 1, e ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher, que era judia,
e convertida, mas seu pai era grego. Ela era judia, mas o pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estava em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele. Ou seja, Paulo chamou Timóteo para ir com ele. Ele já havia enxergado algo em Timóteo. E tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Ou seja, ele circuncidou para não ter complicações. Putz, vai gerar estresse, vai gerar, problemas e tal. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ou seja, eles estavam nessa missão e transformando mais e mais pessoas, trazendo mais e mais pessoas para essa causa de Jesus Cristo, para difundir o Evangelho e tornar Jesus conhecido para esses. E aí, Paulo teve uma visão. Ora, no versículo 6, ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mícia, intentaram ir pela Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Ou seja, o Espírito, ele se move dentro de nós. E o Espírito chegou para eles e falou assim: Ei, segura a emoção aí. Eu sei que vocês estão querendo realmente levar, vocês estão fervorosos, vocês estão querendo fazer as coisas, mas ainda não é o momento de adentrar nessa região aí na Ásia. Isso vai ser um próximo passo, isso vai ser uma próxima etapa desse processo de levar. Nós primeiro precisamos estarmos preparados e preparar o território para que quando nós chegarmos, o Evangelho e o reconhecimento de Jesus Cristo seja realmente verdadeiro e não seja algo que vai chegar, as pessoas vão olhar e vai falar: mas a gente tem aqui os nossos deuses que já nos orientam, que nos dão os recursos que nós precisamos. Então é aí que vem a questão. Tudo tem o seu tempo. E quando nós estamos aprofundados, quando nós estamos ancorados no Espírito Santo, as coisas vão acontecendo e nós vamos ouvindo com a nossa mente, não com o ouvido ou uma voz, mas é uma mentalização de uma palavra que o Espírito vai nos dando, vai nos concedendo. Mas como que eu vou saber se isso é verdade ou não? Aí você precisa estar atento para as coisas que acontecem no dia a dia, para as coisas que acontecem no seu entorno, as pessoas que chegam até você e você vai profetizar, ou você vai dizer uma palavra que vai fazer sentido para elas, e aí você vai olhando e vai falando: opa, o Espírito Santo está se movendo dentro de mim e eu estou sendo usado para atingir mais e mais pessoas. Fechou? Então, lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fomos do 1 até o versículo 10. Quem quiser ler aí, quem quiser se aprofundar nessas palavras e viver esses exemplos junto do Espírito Santo, quando eu disse aqui, que quando nós nos movemos através do Espírito, nós somos livrados de muitas coisas que podem dar errado na nossa vida. E isso é a sabedoria, isso é o mover do Espírito Santo. Max Lima, Luiz, que estão aí, que Deus abençoe vocês aí. A galera que entrou, quem está aqui no YouTube também, fazendo uma gravação, e assim a gente vai seguindo neste mover divino aí. E aí, falando de Espírito Santo, vou cantar uma música aqui falando sobre o Espírito Santo,
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Vai vivendo o clamor do Espírito Santo aí. Venha, Espírito Santo. Vem nesse lugar e vai entrando. Vai entrando nos lares, vai entrando nas vidas, vai entrando nos corações e levando o fogo do teu amor, o fogo de Jesus Cristo, o fogo que vem nos mover no nosso dia e no nosso entardecer, em cada momento da nossa vida. Que esse fogo do Espírito Santo que nos conecta com Deus Pai Todo-Poderoso possa se acender e queimar sobre nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso entorno. Amém. Amém. Que Deus abençoe nosso dia. E aí uma coisa que eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, uma reflexão, uma mentalização que eu fiquei vendo, né? Eu falei, e quando não há comunicação, como aconteceu com Daniel, quando ele não conseguia ter uma resposta de Deus a partir da oração que ele estava falando, e demorou ali 7 dias para que ele pudesse ter uma resposta da oração dele. Aí eu falei, que treta, não? Aí rolou a treta do anjo com as potestades que não queriam deixar ele, aquela mensagem, chegar até Deus. E aí eu falei, é como nos dias de hoje, olhando, materializando isso, falei, a mensagem ela está ali, guardada, o Espírito está guardando aquela mensagem ali, e ela fica ali, ó, batendo e voltando na conexão com Deus. Ela fica ali, ó, vai e volta, bate e volta, mas ela está guardada ali, como no SAT. Ó a comparação que eu fiz, o SAT fiscal da Receita, que eles comunicam com a Receita, e ele vai armazenando ali a oração. E enquanto não tem uma conexão direta com a Receita Federal, no caso, os cupons fiscais ali, eles ficam ali armazenados. A hora que bate a conexão, ele vai até a Receita e volta em forma de tributo. Então, ou seja, volta os tributos depois para a gente pagar. Eu falei, a diferença é que aquela mensagem, aquela oração, ela está ali, batendo e voltando, até ela encontrar a hora que ela se conecta com Deus, ela volta em forma de graça, ela volta em forma do retorno ali que nós recebemos através de Deus Pai. Amém. Que você também possa viver o extraordinário desse amor de Deus e do Espírito Santo que conecta, que nos transforma todos os dias e nos renova.
Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado por poder ser instrumento e levar esta mensagem, levar o Teu Evangelho adiante e conectar, Pai, junto com novas pessoas, levar para elas que estão aí precisando de algum exemplo, precisando de um pouco de conselho, de interação, e assim a sua mensagem ela atingir esses corações e poder mostrar para eles que eles também são filhos amados, que eles também carregam todo o poder, toda a glória que o Senhor nos dá, que eles também têm a condição e a possibilidade de seguir profetizando, de seguir proferindo, de seguir levando esse evangelho adiante e assim poder fazer com que esse reino ele não pare, fazer com que esse reino ele se transforme, com que ele aumente e atinja mais e mais pessoas, pois não é somente só uma pessoa, nós precisamos de mais e mais pessoas para que esse evangelho chegue a todos os cantos desse mundo. Entrega em tuas mãos, Pai, todos que aqui passaram, todos que aqui se conectaram, que o Senhor abençoe a vida deles. Entrego a minha família, Pai, entrego a minha esposa, minhas filhas, entrego todas as pessoas, todas as famílias que estão aí neste mundo, que estão vulneráveis, que estão vivendo por dificuldades, que estão tendo problemas dentro do relacionamento, no trato com os filhos, no cuidado, nos ensinamentos dos filhos, que estão tendo distúrbios, discórdias, o mal está imperando dentro dessas casas, que o Senhor possa remover esse mal, Pai, que esta palavra possa chegar até esses lares e eles possam se ver renovados em Jesus Cristo, e que o Espírito Santo queime dentro desses lares, queime tudo que possa estar dificultando a vida deles, que queime dentro desses lares e possa desfazer todas essas amarras, todos esses traumas, todas essas dificuldades, que eles possam olhar um para o outro e se enxergar como eles começaram a vida deles, como eles começaram a família deles, como eles começaram a vida matrimonial, e olhar que há esperança, que há vida, que há oportunidades para que eles possam viver o extraordinário de Jesus Cristo. Que os exemplos de Jesus que os exemplos de Jesus possam chegar até nós e que nós possamos viver isso todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Amém. 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 Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Não pare no caminho. Bora para cima, bora fazer aquilo que precisa ser feito. Tamo junto. Força! Não pare no caminho.